Sem mais delongas, confere agora comigo a nossa primeira questão, ano 2021, banca Sebrasp, caiu para escrivão da Polícia Federal. Eu fiz essa prova e acertei essa questão. Fosse honra, diz o seguinte: caracteriza-se como flagrante preparado a situação em que os policiais provocam ou induzem o cometimento do crime pelo agente. Certo ou errado, você já sabe, linda questão, certíssimo. Confere agora comigo esse mapa mental das espécies de flagrante. Há o flagrante obrigatório ou compulsório, há também o facultativo, o próprio, real, perfeito ou propriamente dito, o impróprio, irreal e perfeito ou quase flagrante, há o presumido, o ficto ou assimilado, ao forjado, ao esperado, ao postergado, diferido, prorrogado, retardado, estratégico ou ação controlada. Há também o preparado, provocado, crime de ensaio ou delito de experiência, traduzindo a assertiva da nossa questão. Há também, meu guerreiro, minha guerreira, a súmula 145 do STF, que diz o seguinte: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Fosse honra, tira o print, guarda aí para você jamais se esquecer as espécies de flagrante. Vamos ver agora a questão 2, caiu para delegado da Polícia Federal em 2018, diz o seguinte: situação hipotética. A polícia foi informada da possível ocorrência de crime em determinado local. Por determinação da autoridade policial, agentes se dirigiram ao local e aguardaram o desenrolar da ação criminosa, a qual ensejou a prisão em flagrante dos autores do crime quando praticavam um roubo que não chegou a ser consumado. Foi apurado ainda que se tratava de conduta oriunda de grupo organizado para a prática de crimes contra o patrimônio. Assertiva. Nessa situação, o flagrante foi lícito e configurou hipótese legal de ação controlada. Certo ou errado, você já sabe que a questão está errada, é mesmo. Por que, Robson Curso? Porque ali não é essa historinha, situação hipotética, não trata de ação controlada, mas sim, meu guerreiro e minha guerreira, hipótese legal de flagrante esperado. Confere de novo aí comigo as espécies de flagrante: ao obrigatório ou compulsório, o facultativo, o próprio, real, perfeito ou propriamente dito, o impróprio, irreal e perfeito ou quase flagrante, ao presumido, ficto ou assimilado, ao forjado, esperado, o postergado, diferido, prorrogado, retardado, estratégico ou ação controlada. Há também o preparado, provocado, crime de ensaio ou delito de experiência, traduzindo aí a primeira questão. E há também a súmula 145 do STF, que diz o seguinte: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Fosse honra, duvido mais você errar. Vamos ver agora a questão 3. Ano 2012, caiu aí para escrivão da Polícia Civil de Alagoas. A lei processual permite a qualquer pessoa do povo, inclusive a vítima do crime, prender aquele que foi encontrado em flagrante delito. Essa possibilidade legal é denominada flagrante facultativo. Você já sabe, linda questão, questão certíssima. Confere agora comigo o artigo 301, meu guerreiro e minha guerreira, do nosso Código de Processo Penal, que trata da prisão em flagrante, que diz o seguinte: qualquer do povo poderá, faculdade, flagrante facultativo, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, traduzindo aqui o flagrante obrigatório e compulsório, meu guerreiro e minha guerreira, deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Fosse honra, único artigo traduzindo flagrante facultativo, a primeira parte, a segunda parte traduzindo flagrante obrigatório ou compulsório. Fosse honra. Vamos para a nossa quarta questão, que diz o seguinte: caiu para agente de polícia em 2021, meu guerreiro e minha guerreira, na Polícia Civil do Distrito Federal. Viajei para Brasília, fiz essa prova e acertei essa questão. Fosse honra. Infelizmente, 13 questões anuladas me deixou de fora. Brincadeira, viu? Mesmo que não ocorra perseguição, haverá flagrante delito quando o agente foi encontrado logo depois, guarde bem, encontrado logo depois da infração com os instrumentos do crime, em situação em que se presuma ter sido ele o autor da infração. Você já sabe, questão linda, maravilhosa, certíssimo, meu guerreiro. Encontrado logo depois, flagrante presumido, ficto ou assimilado. Vamos ver agora mais uma questão daqui a pouco, mapinha mental para facilitar o aprendizado. Ano 2021 caiu para a PRF, isso mesmo, para o cargo de policial rodoviário federal. Fiz essa prova e também acertei essa questão. Diz o seguinte: infelizmente, mais uma vez, azarento, a princípio estou, porque das 10 questões anuladas, 9 me lasquei, mas faz parte do jogo. Diz o seguinte: durante uma abordagem via pública,
tendo suspeitado do comportamento de determinado condutor e constatado rasura na Carteira Nacional de Habilitação, se negar por ele apresentada, o policial rodoviário, após efetuar busca no veículo e apresentar mercadoria proibida, deu-lhe voz de prisão, em razão da prática de crime de ação penal pública, você já sabe aqui, traduzindo ação penal pública incondicionada. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item seguinte. A situação caracteriza flagrante próprio em até 24 horas após a realização da prisão, deverá ser entregue a nota de culpa ao preso. Linda questão, você já sabe, questão certíssima, isso mesmo, flagrante próprio em flagrante delito, na hora, meu guerreiro, minha guerreira, em até 24 horas, nota de culpa ao preso, mas comunicação imediatamente ao juiz. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira, a família do preso. Vamos ver daqui a pouco o mapinha mental. Agora questão 6, de novo aí, em 2019, Polícia Rodoviária Federal, viajei para Salvador, fiz essa prova, as anulações me deixou de fora, estou azarento a princípio, mas o jogo vai ser revertido, viu? Espere, meu Sebrasp. A entrada forçada em determinado domicílio é lícita, mesmo sem mandado judicial, e ainda que durante a noite, caso esteja ocorrendo dentro da casa situação de flagrante delito nas modalidades próprio, impróprio ou ficto. E aí, meu guerreiro, certo ou errado, você já sabe, acertei um dia essa questão e certíssimo, meu guerreiro, muitas pessoas erraram essa questão, quero na casca de banana, pensando que não estava correto, não era possível nas modalidades próprio, impróprio ou ficto. Pode sim, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 6, ano 2009, delegado de Polícia Civil da Paraíba. Vou fazer esse concurso para delegado lá na Paraíba. O Sebrasp me aguarde. No flagrante irreal, o agente é perseguido logo após cometeu ilícito em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. E aí, meu guerreiro, certo ou errado, você já sabe, linda questão, certíssimo. Tá vendo que você tem que memorizar os sinônimos dos tipos de flagrante, meu guerreiro e minha guerreira? Olha aí, traduzindo aqui a questão flagrante irreal, ou seja, o flagrante impróprio, imperfeito. Então, no flagrante irreal, ou impróprio, ou imperfeito, o agente é perseguido logo após cometeu ilícito em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Linda questão, confere agora comigo, meu guerreiro e minha guerreira, o artigo 302 do nosso Código de Processo Penal, que diz o seguinte: considera-se em flagrante delito quem, o inciso 1º diz, está cometendo a infração penal. Aqui traduz o flagrante próprio, real, perfeito ou propriamente dito. O inciso 2, acaba de cometê-la. Traduzindo aqui o flagrante próprio, real, perfeito ou propriamente dito. O inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Traduzindo aqui o flagrante impróprio, irreal, imperfeito ou quase flagrante, o inciso 3º. O inciso 4, meu guerreiro, minha guerreira, diz o seguinte: é encontrado logo após, guarde bem, o inciso 4 diz que é encontrado logo após com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Traduzindo aqui o flagrante presumido, ficto ou assimilado. Não tem mais como errar, tira logo o print aí, meu guerreiro, minha guerreira, e guarde, porque assim que cai em prova, não vá confundir, é perseguido logo após, traduzindo o flagrante impróprio, irreal, imperfeito ou quase flagrante, com o flagrante é encontrado logo depois, traduzindo aqui o flagrante presumido, ficto ou assimilado. Fosse honra. Vamos agora à nossa questão 8, caiu aí também para PC Pará. Diz o seguinte, meu guerreiro e minha guerreira: nas infrações permanentes, entende-se o sujeito ativo do crime em flagrante delito nas primeiras 24 horas após o início da execução do crime. Certo ou errado? Vocês já sabem que a questão está errada. E isso mesmo, está errado, porque diz que nas infrações permanentes, entende-se o sujeito ativo do crime em flagrante delito nas primeiras 24 horas. Não. Confere agora comigo o artigo 303, que diz o seguinte: nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então não tem mais como errar. Falando nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Traduzindo a assertiva da nossa questão, porque está errada. Vamos à questão 9, caiu aí em 2021 para a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Você já sabe, a historinha é a mesma. Vamos direto na assertiva que diz: a prisão do condutor
é uma espécie de prisão provisória. Dispensa a expedição de mandado e o policial deve exigir o recibo de entrega do preso. Você já sabe, questão certíssima, acertei essa questão, meu guerreiro, minha guerreira, traduzindo aqui o flagrante próprio, na hora, força e honra, a autoridade policial, ou seja, o agente da Polícia Rodoviária Federal lá tem um dever, o flagrante obrigatório e compulsório. Confere agora comigo, meu guerreiro, minha guerreira, daqui a pouco, agora a questão 10 de novo aí, Polícia Rodoviária Federal, agora em 2019, a historinha diz o seguinte: em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 km do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que supostamente tinha sido utilizada no crime. Considerada essa situação hipotética, eu julgo o seguinte item. Diz o seguinte: acertei no dia, meu guerreiro, minha guerreira, lá em Salvador, fiz essa prova. Durante o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial competente, o policial rodoviário responsável pela prisão e condução do preso deverá ser ouvido logo após a oitiva das testemunhas e o interrogatório do preso. Brincadeira essa questão, você já sabe, está errado, meu guerreiro, Miguel. Isso mesmo, o policial rodoviário federal é o primeiro a ser ouvido. Duvida? Confere agora comigo, meu guerreiro, minha guerreira. Artigo 304 diz o seguinte: apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta ao condutor. Olha aí. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida procederá a oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto. Ou seja, meu guerreiro, minha guerreira, traduzindo aí porque a questão está errada. A autoridade competente ouvirá o que? O condutor, força e honra. Vamos ver agora a questão 11, isso mesmo, caiu em 2021. Escrivão de polícia da PCDF. Ainda que não haja testemunhas da infração penal, poderá ser realizado o auto de prisão em flagrante, caso em que o auto deverá ser assinado por duas testemunhas da apresentação do preso à autoridade e pelo condutor do flagrante. Linda questão, você já sabe, está certíssimo. Duvida? Confere agora comigo o artigo 304, ou seja, o parágrafo 2º do artigo 304. Ou seja, esse artigo 304, seus parágrafos despencam nas provas, principalmente o parágrafo 2º, que diz o seguinte: a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. Isso mesmo, a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade, ou seja, a apresentação do preso à autoridade, força e honra. Vamos ver agora a questão 12, diz o seguinte, caiu aí para escrivão de polícia da PCDF. Em caso de falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa compromissada e designada pela autoridade pode lavrar o auto de prisão em flagrante. Você já sabe, linda questão, certíssimo. Confere agora comigo o artigo 305, despencam nas provas, diz o seguinte: na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal, força e honra. Vamos agora à nossa 13 questão, meu guerreiro, minha guerreira, 13ª questão, nossa última questão aqui da nossa revisão estratégica e esquematizada. Diz o seguinte, que é o para delegado de polícia em 2018, Sergipe. Conforme texto constitucional vigente, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados em até 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por indicada. Você já sabe, meu guerreiro, minha guerreira, é imediatamente. A questão está errada, isso mesmo, porque é imediatamente. Agora, a nota de culpa é até 24 horas. Mas confere agora comigo, traduzindo porque a questão está errada, o artigo 306, porque despencam nas provas, diz o seguinte: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. Ou seja, é imediatamente, meu guerreiro, minha guerreira. Ou seja, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente,
ao Ministério Público e à família do preso ou a pessoa por ele indicada força e honra. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, vamos ver agora do capítulo 2 da prisão em flagrante, artigo 301, diz o seguinte: qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Vamos ver agora o nosso artigo 302, despenco nas provas, diz o seguinte: considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal. Aqui trata de flagrante próprio, real, perfeito ou propriamente dito. Inciso 2, acaba de cometê-la. Também aqui trata do flagrante próprio, real, perfeito ou propriamente dito. O inciso 3 é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Aqui traduz o flagrante impróprio, irreal, imperfeito ou quase flagrante. O inciso 4, meu guerreiro, minha guerreira, despenco também nas provas, diz o seguinte: é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Aqui traduz o flagrante presumido, ficto ou assimilado. Então guarde bem o artigo 302, recapitulando: considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Aqui traduz o flagrante próprio, real, perfeito ou propriamente dito, acaba de cometê-la. Também aqui traduz o flagrante próprio, real, perfeito ou propriamente dito. O inciso 3 é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Aqui traduz o flagrante impróprio, irreal, imperfeito ou quase flagrante. E o inciso 4 é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Aqui traduz o flagrante presumido, ficto ou assimilado. Não tem mais como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos para o artigo 303, que diz o seguinte: nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Estratégico, que diz que nas infrações permanentes entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. O artigo 304, apresentado preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo recebido de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto. O parágrafo 1º diz o seguinte: resultando das respostas fundadas à suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. O parágrafo 2º: a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas testemunhas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Você viu nas questões, despencam o parágrafo 2º, que diz: a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. O parágrafo 3º: quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença destes. O parágrafo 4º diz o seguinte:
Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. O artigo 305 diz o seguinte: na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado compromisso legal. Artigo 306, despencam nas provas, acabamos de ver nas questões, diz o seguinte: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então você já sabe que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O parágrafo 1º, em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. O parágrafo 2º, no mesmo prazo, será entregue ao preso mediante recibo a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. O artigo 307, quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas, e remetido imediatamente ao juiz, a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não for a autoridade que houver presidido o auto. Artigo 308, não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. Artigo 309, se o réu se livrar solto, isso mesmo, se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Artigo 310, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, então, meu guerreiro e minha guerreira, foi incluído o artigo 310 pela Lei 13.964/2019, o nosso famoso pacote anticrimes. Então você já sabe que após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, você já sabe, inciso 1, relaxar a prisão ilegal, e inciso 2, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presente os requisitos constantes do artigo 312 se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Ou inciso 3, conceder liberdade provisória com ou sem fiança, força e honra. O parágrafo 1º diz, também atualização aí da lei: se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2 ou 3 do artigo 23 do Código Penal, seja legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, meu guerreiro e minha guerreira, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Então você já sabe, foi estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal no exercício regular do direito, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Então, o juiz verificar pelo ato de prisão em flagrante nesses incisos do Código Penal fosse uma estratégia esse parágrafo primeiro. O parágrafo 2º diz o seguinte: se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização
criminosa. Você já estudou a lei de organização criminosa, meu guerreiro, minha guerreira? Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra a organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. O parágrafo 3º diz o seguinte: a autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. O parágrafo 4º diz o seguinte: transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecidos no caput deste artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva